Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por estar conosco neste horário, nessa emissora, neste mês de outubro, mês missionário. A vida é missão, a minha e a sua. E somos chamados a responder livre e positivamente na direção de Deus que nos chama para uma missão na igreja e no mundo. Eis-me aqui, envia-me. Por isso, meu irmão, minha irmã, permitamos que a palavra de Deus, mais uma vez, ilumine nosso coração, ilumine nossos passos, nossos caminhos, a fim de que possamos, onde quer que estejamos, possamos estar ali, realizando a missão para a qual Deus nos colocou neste mundo. Por isso, convido você mais uma vez a mergulhar no mistério da palavra de Deus escrita e que chega ao nosso coração pela via da igreja, pela via deste programa, pela via da pregação. Então, quero convidar você a mergulhar comigo neste primeiro bloco, Bebendo da Fonte, no texto que vamos ler neste domingo, o 30º domingo do tempo comum. E neste domingo nós temos como tesouro, como luz, como inspiração do alto, o texto de Mateus, Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, um doutor da lei, perguntou a Jesus para colocá-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um texto que nos é muito oportuno, como também fora oportuno para aqueles fariseus que colocaram uma pergunta maldosa, mas trouxeram uma pergunta inteligente. Para eles e para nós, é preciso que nós cheguemos ao cerne, ao centro. Aqueles homens conhecedores da lei, os fariseus, e um deles, doutor da lei, queriam saber exatamente, no meio daquele emaranhado de leis, de preceitos, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E isto é importante porque se a lei de Moisés estabelecia que a relação de Deus com o seu povo passava por mandamentos que eram preciso ser vividos como expressão de fidelidade, de compromisso com Deus, é verdade que a tentativa de conhecer, de esmiuçar aqueles mandamentos de Deus, transformaram 10 mandamentos em mais de 600 preceitos, tentando tirar de cada um dos 10 aquilo que de fato fosse minúcia daquele mandamento grande, fundamental. Se para nós, meu irmão, minha irmã, é difícil guardar na mente e no coração as 10 palavras, os 10 mandamentos, não deve ser tão fácil guardar na mente mais de 6 centenas de mandamentos. Se não bastasse a quantidade, havia ainda o risco maior, e isso acontecia no tempo de Jesus, de
igualar todos os preceitos, como se não houvesse entre eles uma gradação que fizesse ver que alguns eram prioritários, fundamentais, outros nem tanto, mesmo que fossem também elementos de uma lei que expressava a fidelidade a Deus. Portanto, a pergunta é maldosa, mas é uma pergunta inteligente. E Jesus então responde citando dois trechos importantes da lei. Um trecho tirado exatamente do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. É um texto precioso do Deuteronômio, que não está propriamente nem mesmo na lista do que podemos chamar a lista dos 10 mandamentos ou das 10 palavras. Jesus visita esse texto do Deuteronômio e tira de lá, desse capítulo 6 do Deuteronômio, essa palavra que sintetiza para Jesus aquele que é o primeiro e o maior mandamento. Mas Jesus não para aí. Jesus continua. Esse é o maior e o primeiro. Ora, o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este segundo mandamento, semelhante ao primeiro, Jesus o tira do livro do Levítico. Levítico, capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui estamos diante de algo inédito, de algo inaudito. Jesus coloca a lei de Deus exatamente aí diante desse amor que se expande em duas direções. O primeiro e maior é o amor a Deus. E a partir desse amor a Deus, Jesus estabelece um segundo semelhante, que está, portanto, no mesmo nível. Semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus faz questão de sintetizar aí, nesses dois, a lei e os profetas, dizendo que a lei e os profetas dependem, como se fossem dois lados de uma mesma dobradiça, a ponto de apenas na relação fecunda desses dois amores se pudesse manter articulada esta peça. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos chamados a entender que o nosso seguimento a Cristo precisa passar por este duplo amor que tem que ser vivido na cotidianidade da nossa vida e da nossa missão neste mundo. E um amor a Deus, digamos, um amor vertical que se expressa neste amor horizontal. Não dá para viver um sem viver o outro. O amor vertical apenas pode estabelecer uma alienação que nos faça esquecer os vínculos e os compromissos com a terra. Um amor também meramente horizontal pode fundar uma filantropia ou um humanismo sem Deus. E isso também não tem futuro. Quando no início do século passado, a filosofia quis decretar a morte de Deus para instalar o lugar do humano, a liberdade do humano, a primazia do humano, isso terminou na desgraça que nós sabemos que aconteceu também naquele século. Os totalitarismos que mancharam de modo tremendo a história da humanidade e a dignidade humana. Por isso aqui nós temos que articular bem esses dois amores, com a primazia e a prioridade do amor a Deus. Porque quando nós tiramos esse amor a Deus, nós colocamos em xeque a relação com os outros. O outro pode se tornar para mim simplesmente um objeto, um alvo, um inimigo, algo qualquer que eu possa dispor como eu queira. Por isso, o amor a Deus preside a nossa relação com os irmãos. E o amor aos irmãos nos educa
para um verdadeiro e final amor a Deus. Como se o amor aos irmãos fosse o caminho, o amor a Deus fosse o termo, o final, a meta do nosso exercício interior de amar. Nisso, São João nos ajuda grandemente a penetrar quando, lá na sua primeira cartinha, no capítulo 4, verso 19, São João nos ensina: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. É este o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso, a nossa experiência de fé precisa estar fecunda nesses dois amores, para o alto e para a frente, na verticalidade e na horizontalidade, sem perder nenhum deles sequer. O nosso amor a Deus, vivido como primazia, haverá de nos educar e ensinar a viver na justa medida o amor ao próximo, sem o qual não amaremos de fato a Deus como devemos. Que a nossa oração dessa semana, que a nossa Eucaristia dessa semana, nos eduque para este amor que se expande para o alto e para o horizonte. E é só aí que nos assentamos de fato como verdadeiros, como autênticos discípulos do Senhor Jesus. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, neste último final de semana do mês de outubro, que para nós é mês missionário, minha vida, a sua vida é missão, queremos dizer a Deus, eis-me aqui, envia-me. Neste último final de semana, neste último domingo, nós celebramos o Dia Nacional da Juventude. Uma data importante, onde normalmente acontecem muitos eventos que reúnem a juventude cristã, a juventude católica. Neste ano, infelizmente, vão acontecer eventos com uma outra expressão de presença, eventos virtuais, encontros que também os jovens conhecem e gostam, aí nesse espaço desafiador, importante e aberto para a missão, que é o espaço virtual. Mas quero partilhar com você, sobretudo você, querido jovem, que nos assiste, que faz parte aí dos grupos juvenis da nossa igreja, nos seus vários formatos e perfis, grupos ligados à Pastoral da Juventude, à Renovação Carismática Católica, à Sociedade São Vicente de Paulo, ao Movimento Cursilho de Cristandade e a outras tantas expressões bonitas de jovialidade e de vivência juvenil na igreja. A você que participa de um desses segmentos, eu quero partilhar
neste segundo bloco um pequeno trecho da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, do Papa Francisco. É uma exortação que ele dirige aos jovens e a todo o povo de Deus. E quero convidar você, inclusive, quem sabe aí no seu grupo, no seu encontro semanal com os seus irmãos jovens, poderem ler, partilhar, discutir esse belo texto do Papa Francisco. E aqui, num trecho da sua exortação, o Papa vai exatamente dirigir-se aos jovens a partir de um modelo de juventude, que inclusive nós pudemos conhecer um pouco mais, sobretudo nesses últimos dias, porque no dia 10 de outubro, este adolescente, esse jovem, foi beatificado. Aqui estou falando de Carlos Acutis, e o Papa Francisco vai citar este jovem neste pequeno trecho da exortação que quero agora dividir com você. O Papa então escreve a partir do número 104 da sua exortação. Palavras do Papa. Recordo-te a boa notícia que nos deu a manhã da ressurreição, ou seja, em todas as situações escuras ou dolorosas mencionadas, há uma via de saída. Por exemplo, é verdade que o mundo digital pode expor-te, jovem, ao risco de te fechares em ti mesmo, de isolamento ou do prazer vazio. Mas não esqueças a existência de jovens que também nestas áreas são criativos e às vezes geniais. É o caso do jovem servo de Deus, agora beato, Carlos Acutis. Ele sabia muito bem que estes mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podem ser utilizados para nos tornar sujeitos adormecidos, dependentes do consumo e das novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, fechados na negatividade. Mas Carlos Acutis soube usar as novas técnicas da comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza. Ele não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos de consumo. Assim, não deixam brotar os dons que o Senhor lhes deu. Não colocam à disposição deste mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. Na verdade, todos nascem, dizia Carlos, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não deixes que isto te aconteça, querido jovem, diz o Papa. E ele continua: não deixes que te roubem a esperança e a alegria, que te narcotizem para te usar como escravo dos seus interesses. Ousa ser mais, porque o teu ser é mais importante do que qualquer outra coisa. Não precisas de ter nem de parecer. Podes chegar a ser aquilo que Deus, teu Criador, sabe que tu és, se reconheceres o muito a que estás chamado. Invoca o Espírito Santo e caminha confiante para a grande meta. A grande meta é a santidade. Assim, não serás uma fotocópia, serás plenamente tu mesmo.
invoca o Espírito Santo e caminha para a santidade. Assim não serás fotocópia. Para isso, precisas de reconhecer uma coisa fundamental. Ser jovem não significa apenas procurar prazeres transitórios e sucessos superficiais. Para a juventude, desempenhar a finalidade que lhe cabe no curso da vida deve ser um tempo de doação generosa, de oferta sincera, de sacrifícios que custam, mas tornam-se fecundos. Se és jovem em idade, mas te sentes frágil, cansado ou desiludido, pede a Jesus que te renove. Com Ele não se extingue a esperança. Com Jesus não se extingue a esperança. E o mesmo podes fazer se te sentires imerso nos vícios, em maus hábitos, no egoísmo, na comodidade morbosa. Cheio de vida, Jesus quer ajudar-te para que valha a pena ser jovem. Jesus quer ajudar-te para que valha a pena ser jovem. Assim, não privarás o mundo daquela contribuição que só tu, único e irrepetível como és, lhe podes dar. Não privarás o mundo daquela contribuição que só tu, único e irrepetível, podes dar ao mundo. Mas quero recordar-te, diz o Papa, recordar-te também que é muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do demônio e do mundo egoísta, se estivermos isolados. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior, e caímos. Isto é válido, sobretudo, para os jovens, porque vós, unidos, tendes uma força admirável. Quando vos entusiasmais por uma vida comunitária, sois capazes de grandes sacrifícios pelos outros e pela comunidade, ao passo que o isolamento vos enfraquece e expõe aos piores males do nosso tempo. Palavras benditas do Papa Francisco. Benditas porque ditas bem, e benditas porque santas, fortes, encorajadoras. Convido você, meu irmão, minha irmã, sobretudo você, jovem, a voltar-se sobre essas palavras do Papa Francisco, a dedicar tempo a esta boa e fecunda leitura da exortação Christus Vivit e, sobretudo, a tomar o seu lugar de missão na igreja e no mundo. É preciso que você deixe a sua bela e exclusiva marca na história do mundo. Deus colocou você nesse mundo e na sua vida Deus colocou uma missão. É preciso cumpri-la com a força que vem do Espírito de Jesus. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro.
Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja está o mês de outubro como mês missionário, como mês do Rosário, como mês também que nos dedicamos à nossa juventude aqui no Brasil. Por isso quero neste último bloco, mais uma vez, trazer e colocar na presença da Santíssima Virgem Maria estes mistérios e estes compromissos que assumimos pela fé que temos. O amor a Deus e ao próximo como duas realidades inseparáveis, trazer também a nossa missão de cada dia, a minha e a sua, na igreja e no mundo, trazer também a nossa bonita e genuína devoção a ela, a Mãe de Jesus, nossa Mãe, colocando-nos na escola dela para aprendermos dela que precisamos ir com Jesus, o seu Filho, precisamos aprender dele este amor bonito e fecundo na direção do Pai e na direção dos irmãos. Queremos pedir a ela, que também esteve no foco deste nosso mês, porque foi mês do Rosário, mês do Rosário, e somos convidados ao exercício também bonito e piedoso do Santo Terço. Queremos colocar também o nosso amor a ela. E queremos finalmente colocar aos pés e no colo, sobretudo, de Maria, a nossa juventude sofrida por muitos males e perigos e riscos, mergulhada nesse mundo bonito, precioso, mas também desafiador e complexo da virtualidade, da internet. E aí esse mundo precisa ser evangelizado, sobretudo por quem gosta dele e o conhece bem. E aqui estamos diante dos protagonistas desse espaço, que são os jovens. Colocamos todas essas intenções no coração da Virgem Santíssima, para que ela apresente tudo isso ao seu Filho Jesus Cristo e por Jesus isso chegue ao mistério de Deus, ao coração da Trindade. Vamos então terminar o nosso programa com a oração do mês missionário e a nossa prece a Maria. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, é dom, é compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em permanente estado de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.